Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Eu achei um pouco xoxo. Recebam a paz do Senhor. Que alegria, depois de tanta luta a gente chegou. Jesus é bom e o diabo não presta. O Senhor nos garante a vitória. É pela bondade de Deus que nós estamos aqui. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Bezaleel, pastor presidente aqui em Picos e presidente no Piauí, né? Deus abençoe ricamente a vida do Senhor, a vida da sua digníssima. Deus abençoe o vice-presidente, o pastor Martinho. Deus abençoe, viu? É um prazer. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Urbano. Muito obrigado, viu? Pelo respeito, pelo carinho, pela receptividade. Obrigado de coração. Louvo a Deus pela vida do diácono Jailton, que é o vice-coordenador. Cadê Jailton? Jailton saiu, está trabalhando aí. Louvar a Deus também. Esse Rufino podia se chamar um Severino também, né? Que ele quebra o galho. Obrigado por todo o suporte, por toda a atenção. Ontem, minha gente, não foi brincadeira não. O negócio foi sério. Mas aí é assunto para a gente ter, tomando um cafezinho, tomando um açaí ali, para não acabar o culto. Deus abençoe toda essa igreja, rica e poderosamente. Quem trouxe Bíblia, abra por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, localize os versículos 19 e 20, é onde está o texto que faremos leitura, para dar suporte a essa palavra que Deus colocou no nosso coração para esse dia, para essa noite. Quem achou, diga amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Quem não achou, diga aleluia. Adiante então, ache logo, para a gente remir o tempo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 19 e 20. Deixe agora esse texto aí marcado, deixe a Bíblia no seu colo, deixe esse texto em ponto de bala. Nós o leremos daqui a pouco. A Bíblia diz que o justo não viverá por vista, mas por fé. E o que é a fé? Segundo o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, a fé é a prova daquilo que a gente não vê e a certeza das coisas que nós esperamos. Então a nossa fé não se baseia em evidências. Nós não precisamos de evidências para crer. Tomé desejou evidências para a manifestação de fé. Quando ouviu falar sobre a ressurreição de Cristo, Tomé disse: eu só creio vendo. Jesus aparece a Tomé, ressurreto, dá a ele a oportunidade, inclusive, de tocar nas suas feridas, depois do seu sofrimento no Calvário. E Jesus libera uma palavra a Tomé dizendo: você creu, porque você viu, mas mais bem-aventurados são os que virão depois de você, que eles não verão, mas eles crerão. Isso é fé. Ela não se baseia em evidências. É a prova do que a gente não vê e a certeza daquilo que a gente espera. Quem vive uma vida baseada em evidências vai ter uma vida de instabilidade e nunca conhecerá a perfeição da confiança em Deus, a segurança, a estabilidade que isso nos dá. Porque você concorda comigo que a evidência de que vai chover é quando o céu fica todo nublado com nuvens carregadas. Essa é a evidência de que vai chover. Mas quando depois de 3 anos e meio de seca sobre a terra de Israel, o profeta Elias disse que ia chover, não existia evidência de que ia chover. Tudo que havia no céu, quando ele disse vai vir uma grande chuva, era uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Isso não é evidência de temporal. Mas Elias disse: esse é o sinal de que uma grande chuva vai descer. É por isso que quem tem fé é taxado de louco.
que a gente não precisa de evidência para crer, a gente crê sem evidência. Mas isso não significa que a nossa fé não tenha evidências da veridicidade, da seriedade. Nós temos alguns achados que apontam para a consistência daquilo em que nós cremos. Por exemplo, durante escavações em Israel, foi localizado num sítio arqueológico em Jerusalém o selo do rei Ezequias. O carimbo do rei Ezequias, aquilo que ele usava para selar documentos, aquilo que ele usava para selar decretos. Se o selo do rei Ezequias foi encontrado, isso é uma evidência maravilhosa de que a Bíblia é real, a história bíblica é verídica. E esse achado muito alegrou a comunidade teológica e todos os cristãos que creem na palavra de Deus. Surgiu o que os jornalistas chamaram de a maior descoberta dos últimos 60 anos para a fé cristã. Lá no deserto da Judéia, dentro de uma caverna de cerca de 80 metros, exploradores encontraram pedaços do livro de Zacarias e do livro de Naum. Essas são evidências, história da carochinha. De Naum, do livro de Zacarias que foram encontrados, eu fico torcendo para arqueólogos, exploradores, pesquisadores encontrarem a Arca da Aliança. Fala sério, seria maravilhoso, não é não? A gente acordar amanhã com a notícia de que encontraram a Arca da Aliança. Acredite, tem gente procurando a Arca da Aliança. Seria um marco esse achado. Isso impactaria o mundo se localizassem a Arca da Aliança. Segundo os teólogos mais conservadores, a Arca da Aliança desapareceu quando Jerusalém foi invadida pelos babilônicos e o templo de Salomão foi saqueado. A arca desapareceu. Mas um objeto como a Arca da Aliança não estaria livre de especulações acerca do seu paradeiro. E há muitas especulações sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Por exemplo, a tradição judaica afirma que o rei Zedequias, diante da percepção de que era iminente a invasão dos babilônicos, ele antecipou-se. Ele pegou a Arca da Aliança e escondeu, para que os babilônicos não pusessem as mãos nela. Escondeu aonde? Debaixo do templo. Porque o templo em Jerusalém havia sido edificado no alto de um monte. E debaixo daquele monte existiam quilômetros, na verdade existem, quilômetros e quilômetros e quilômetros de cavernas. Zedequias teria pego a Arca da Aliança e escondido em algum tipo de recâmara no grande labirinto que eram essas cavernas abaixo do templo, naquele monte. Isso é a tradição judaica quem diz. A Igreja Católica levantou no passado um grupo militar que se chamava Guerreiros Templários. Os Guerreiros Templários eram responsáveis por perambular pelo mundo procurando documentos importantes para a fé, procurando objetos importantes para a fé e acrescentando isso ao acervo da Igreja Católica, porque é do conhecimento de todo mundo que a Igreja Católica guarda aí 2000 anos de documentos, segredos, achados, descobertas, que eles parecem não estar muito afim de compartilhar com o resto da humanidade. Os guerreiros templários teriam ocupado, a partir do ano 1000, o complexo de cavernas de Zedequias e passaram a explorar. No ano de 2019, vazou um documento que remonta à era medieval. E nesse documento, há um suposto contato dos guerreiros templários com o Papa. E os guerreiros templários estariam nesse documento dizendo ao Papa que eles, enquanto exploravam o complexo de cavernas de Zedequias, teriam encontrado a Arca da Aliança. E tendo encontrado a Arca da Aliança, eles receberam do Papa a ordem de levar a arca para a Europa. Então a arca, a partir do ano 1100, a Arca da Aliança, a partir do ano 1100, teria estado
na chamada Arquibasílica de São João de Latrão. Segundo essa vertente histórica, a arca passa há cerca de 600 anos lá, a partir do ano 1100. Por volta do ano 1713, o 14º Papa, chamado Benedito, teria feito uma visita à Arquibasílica de São João de Latrão, e por alguma razão que ninguém sabe explicar qual, ele não gostou de ter visto a Arca da Aliança exposta lá, então mandou tirar de lá. Aí vem uma especulação de que o Papa teria entregue a Arca da Aliança a um grupo de cristãos ortodoxos que habitavam a montanha no sul da França, num castelo ou numa fortaleza chamada Salvignor. A Arca da Aliança estaria agora sob responsabilidade desses cristãos, na montanha do sul da França, na fortaleza de Salvignor. Num passado não tão distante, na história recente, o ano é 1936, o segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista, chamado Heinrich Himmler, criou interesse em possuir a Arca da Aliança. Aí eu penso, valeu-me meu pai, por que é que um nazista cria interesse na Arca da Aliança? Heinrich Himmler desejou possuir a Arca da Aliança e separou brigadas nazistas para irem para a montanha, no sul da França, revirarem o castelo de Salvignor, a fortaleza de Salvignor, pelo avesso, para ver se eles achavam a Arca da Aliança, porque Heinrich Himmler queria possuir a Arca da Aliança. Por que ele queria isso? Porque ele conhecia a história, presta atenção, ele conhecia a história, ele sabia da representação e do poder da Arca da Aliança no meio do povo de Israel. Ele tinha conhecimento de que a arca diante do povo de Israel operou maravilhas. Quando o rio Jordão abriu para os filhos de Israel passarem com os pés enxutos pelo meio do rio, na verdade as águas abriram diante da Arca da Aliança. E Heinrich Himmler sabia disso. Ele sabia que quando as muralhas de Jericó tombaram, na verdade elas tombaram porque adiante do povo ia a Arca da Aliança. Heinrich Himmler tinha conhecimento de que quando Israel subia para as batalhas, levando à frente a Arca da Aliança, Israel não perdia a batalha. Então, considerando que os nazistas tinham a ideia de dominarem o mundo e submeterem o mundo ao nazismo por pelo menos 1000 anos, Heinrich Himmler pensou: se a gente achar a Arca da Aliança, a gente leva ela na frente dos nossos exércitos, e a gente não vai perder batalha, e o nosso plano vai vingar, nosso plano se estabelecerá. O mundo vai ser nazista por 1000 anos. Porque na cabeça de Heinrich Himmler, a Arca da Aliança era Deus dentro da caixa. Na cabeça de Heinrich Himmler, a Arca da Aliança era Deus dentro da caixa. E se ele achasse uma caixa onde Deus estava dentro, então ele seria capaz de submeter Deus aos seus propósitos, aos seus projetos, aos seus intentos. Porque se ele achasse a caixa com Deus dentro, a caixa era dele, logo Deus pertenceria de algum modo a ele. Nesse ponto aqui, eu chamo esse Heinrich Himmler de burro, porque a Arca da Aliança não é Deus dentro da caixa. Essa não era a representação da Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era Deus dentro da caixa. Na verdade, quem fez uma caixa e colocou os homens dentro foi Deus. Ele fez uma caixa redonda, botou o nome nessa caixa de terra e botou a gente dentro da terra. Deus fez uma caixa, botou a gente dentro. Tem gente tentando arrumar jeito de sair da caixa, arrumando foguete para ir para Marte, arrumando foguete para ir para a Lua,
Mas não tem jeito. Deus botou a gente dentro da caixa, e da caixa que Deus colocou a gente dentro, a gente não sai. Não tem outro planeta, não tem outro lugar para viver. É aqui. O profeta Isaías vai dizer acerca dessa caixa que Deus fez e colocou a gente dentro, que ele, Jeová, se senta em cima dela. Deus se assenta sobre o globo da terra, mede as águas com a concha das suas mãos, e a terra é só o escabelo dos seus pés. Então veja, Deus faz caixa, coloca homem dentro. Homem não dá conta de confeccionar caixa que comporte a grandeza, a soberania, a supremacia, o poderio dele. Então a arca não é Deus dentro da caixa. Qual que é a verdadeira representação da arca? Para que a gente entenda isso, regressemos ao passado. A arca da aliança era toda feita de madeira de acácia. Completa para mim. A arca da aliança era feita de madeira de acácia e era toda revestida de ouro. Pois bem, dentro da arca nós tínhamos 3 objetos: as tábuas da lei, que Deus entregou a Moisés no alto do Monte Sinai; a vara de Arão, que havia florescido; e um punhado de maná. O que é que tem dentro da arca? Tábuas da lei, vara de Arão florescida e um punhado de maná. Todos esses 3 objetos apresentam correlação com o pecado, minha gente. As tábuas da lei. Por que que existe lei? Porque existe crime. Se não existisse crime, não havia necessidade de haver lei. Dentro do contexto do povo de Deus, a gente não chama crime de crime, a gente chama crime de pecado. Então Deus entrega a Moisés as tábuas da lei para punir e para reprimir o pecado. Breno, entendi. Mas diga para mim o que é que tem a ver a vara de Arão que floresceu com o pecado. Tem tudo a ver com o pecado. E a vara de Arão florescida aponta para um pecado bastante específico. Aponta para o pecado de rebelião contra Deus. Vara de Arão aponta para o pecado de rebelião contra Deus. Breno, como assim? Deus escolheu Arão para ser porta-voz dele junto a Moisés. O povo de Israel não aceitou Arão como escolha de Deus para ser o seu porta-voz. Então Deus precisou provar, porque o povo não aceitou. Deus precisou provar que ele havia escolhido Arão. Então a vara que floresce é uma resposta de Deus à rebelião do povo de Deus contra uma escolha dele. Então vamos lá. Tábuas da lei representam um pecado contra Deus. Vara de Arão florescida representa pecado de rebelião contra Deus. Breno, e o maná? O que é que o maná tem a ver com pecado? Não entendo, porque para mim maná representa providência, provisão, milagre, cuidado, amparo, zelo. Porque Deus providenciou isso para o seu povo, para que eles não perecessem no deserto enquanto peregrinavam rumo à terra da promessa, aquela terra boa e rica que manava leite e mel. O maná tem tudo a ver com pecado, e também aponta para um pecado específico, porque houve um momento na história, durante a peregrinação no Egito, no deserto, que os filhos de Israel enjoaram. Completa para mim, eles enjoaram do maná. Enjoaram do maná. Os filhos de Israel enjoaram do maná. Como é que pode enjoar da providência de Deus? Eles enjoaram. Aí você pensa assim: que povo miserável. Eu pensei isso quando estava estudando a mensagem. Eu disse: que povo miserável. Deus falou comigo: vocês também são miseráveis, porque eles enjoaram do maná. Mas hoje no meio do meu povo tem gente enjoada de culto, tem gente enjoada de oração, tem gente enjoada de pregação, tem gente enjoando daquilo que é providência de Deus para sustento durante o tempo de peregrinação nessa terra. Os israelitas enjoaram ao ponto de se indignarem, dirigiram-se a Moisés e perguntaram a ele: até quando
tu nos darás esse pão desprezível? Até quando tu nos darás esse pão maldito? Chamaram a providência de Deus de desprezível, chamaram o maná que descia do céu de pão maldito. Então o maná dentro da arca era a representação do pecado de ingratidão contra Deus. Então vamos lá, recapitulando: o que é que tem dentro da arca? Tábuas da lei, vara de Arão florescida, um punhado de maná. Isso respectivamente aponta para pecado contra Deus, rebelião contra Deus, ingratidão contra Deus. Pecado contra Deus, rebelião contra Deus, ingratidão contra Deus. Agora vamos para a tampa da arca. Quem lembra como é que era a tampa da arca? Sobre a tampa da arca haviam 2 querubins, um virado de frente para o outro, e entre aqueles 2 querubins havia um propiciatório. A tampa da arca era a representação do trono de Deus. A tampa da arca era a representação do trono de Deus. Por isso que tem um querubim virado de frente para o outro, porque Deus está sentado entre os anjos, Deus está sentado entre os querubins. Quando digo isso, me lembro da visão do profeta Isaías. Isaías disse, no capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam a casa. Eu amo isso. Eu amo isso. O que o profeta Isaías chama de abas das vestes de Jeová, na verdade a palavra mais ideal para abas das vestes que ele vê é séquito. Há traduções bíblicas que dirão que o profeta Isaías relata que o séquito de Deus enchia a casa. Quem aqui já assistiu aqueles filmes que remontam à era medieval, época dos reis, que a batalha não era no chumbo não era na bala não, era na peixeira, na faca, na espada, no escudo, na lança, na flecha? Quem já assistiu algum filme desse, suspenda a mão, estique o sovaco, com disposição, levante a mão, isso, pode baixar. Você deve lembrar, vendo esses filmes, de uma cena muito emblemática, que sempre tem nesses filmes. É quando em algum momento, os súditos do rei aparecem no pátio do palácio, e o rei aparece no alto para discursar ao seu povo. E nessas ocasiões em que o rei aparecia diante do seu povo para discursar a eles, ele vinha com uma capa especial. O rei vai andando e aquela capa vai ficando lá para trás. Aquilo era o séquito. E o séquito transmitia uma mensagem. O séquito apontava para o quão vitorioso um rei era. Porque a cada vez que um exército do rei subia para uma batalha e vencia a batalha, os costureiros da nobreza vinham, pegavam o séquito do rei, aquela capa imensa, e costuravam mais um pedaço de pano na capa. O exército do rei tornava a subir para uma batalha, tornava a vencer. Os costureiros da nobreza, mais uma vez, pegavam o séquito e acrescentavam mais um pedaço de pano. Agora, o exército subia para a batalha e não vencia, perdia a batalha. Os costureiros da nobreza não pegavam o séquito e não acrescentavam um pedaço de pano na capa do rei. Só era acrescentado o pano quando o rei vencia. Veja o que o profeta Isaías está dizendo. No ano em que morreu o rei Uzias, ele está dizendo: o rei da terra morre. Mas eu vi o rei dos reis. Quando um rei na terra morreu, o rei dos reis continuou vivo, assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a casa. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vi o rei que nunca perdeu uma batalha. Na verdade, os costureiros lá em cima acrescentam um pedaço de pano antes dele sair para a batalha, porque ele já sai vencedor. Ninguém desafia Jeová, e se desafiar, já começou perdendo. Ele só vence, ele só vence, ele só vence, ele só vence, ele só vence. Aí o profeta diz que sobre ele haviam anjos
que tinham 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da casa estremeciam ao som do cântico da santidade do rei que nunca perdeu uma batalha. Quero deixar claro aqui que a tampa da arca é a representação do trono de Deus. Agora imagine Deus assentado sobre o seu trono. E eu quero que você literalmente imagine Deus assentado sobre a tampa da arca. Porque Deus não se manifestava dentro da arca, Deus se manifestava sobre a arca. Lembre-se do que tem dentro da arca. Imagine Deus assentado sobre o seu trono, em cima da arca. Quando Deus assentado do seu trono, essa é a representação da arca. Quando Deus assentado no seu trono olha para baixo, o que é que ele vê? Pecado contra ele, rebelião contra ele, ingratidão contra ele. Quando Deus assentado do seu trono olha para baixo, ele vê pecado contra ele, ele vê rebelião contra ele, ele vê ingratidão contra ele. Mas ele entrega a Moisés uma diretriz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus entrega a Moisés uma diretriz: quando alguém que tem pecado contra mim, rebelião contra mim, ingratidão contra mim, quando alguém arrependido quiser fazer as pazes, manda trazer um cordeiro, manda trazer pegue o cordeiro e entregue ao sacerdote. O sacerdote então pegava o cordeiro e imolava. O sangue do cordeiro era aspergido sobre o propiciatório. O sangue do cordeiro era lançado sobre a tampa da arca. Aí agora, por causa desse sacrifício baseado em arrependimento, Deus assentado do seu trono olha para baixo. E quando olha para baixo, ele não vê mais pecado contra ele, não vê mais rebelião contra ele, nem vê ingratidão contra ele, porque foi tudo coberto pelo sangue do cordeiro. Foi tudo coberto pelo sangue do cordeiro. Essa é a representação da arca. Ela aponta para o que se cumpriria em Cristo. É por isso que quando Jesus surge às margens do rio Jordão para descer as águas batismais pelas mãos de João o Batista, a Bíblia diz que quando João vê Jesus, ele não aguenta. João era bom de teologia, porque quando ele vê Jesus, ele exclama na hora: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estávamos afundados em pecado contra Deus, rebelião contra Deus, ingratidão contra Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna. Então, Breno, entendi. Mas cadê a arca? Você falou que acharam o selo de Ezequias, falou que acharam o pedaço do livro de Zacarias, do livro de Naum. Diz que tem gente procurando a arca, mas cadê a arca? A arca feita de madeira de acácia e revestida de ouro, ainda não acharam não. Mas o que conta não é o seu valor material, é o seu valor espiritual, é o seu valor simbólico. Quer saber onde é que está a arca? Olhe para a sua direita. Você viu uma arca aí. Olhe para a sua direita, olhe para a esquerda, olhe para frente, olhe para trás. Você está vendo um monte de arca aqui. Você está vendo um monte de arca aqui. O texto que eu te pedi para abrir, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço? O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro cobriu pecado, cobriu rebelião, cobriu ingratidão e nos converteu em casa de Deus. Em casa de Deus, em casa. Você é a arca, você é a arca. Agora eu quero estabelecer um paralelo. Eu quero
estabelecer um paralelo entre a arca do Antigo Testamento e a arca do Novo Testamento. Tem uns teólogos que eles são liberais e eles não gostam nem quando a gente prega sobre o Antigo Testamento. Eles acham que não pode. Mas isso é uma ignorância, uma burrice, um radicalismo horrível. Porque se você apaga o passado, você apaga toda a história. O Antigo Testamento é o caminho de preparação para o Novo Testamento. A arca do Antigo Testamento, feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Vamos lá? A arca do Antigo Testamento, feita de madeira de acácia e revestida de... Completa para mim, vem com vontade. A arca do Antigo Testamento é feita de madeira de acácia e revestida de... A arca do Novo Testamento é feita de carne e osso e revestida de poder. Aí os teólogos liberais vão dizer, deixa dessa conversa. Por quê? No Antigo Testamento, não era todo mundo que tinha acesso ao sagrado. Havia uma tribo específica, chamada a tribo de Levi. Essa era a tribo sacerdotal. Essa tribo tinha que ser separada, consagrada, santificada para lidar com o santo. Só eles poderiam manusear o sagrado, mexer com o sagrado, bulir no que era puro. Só eles podiam. Aí alguém vai dizer, não tem mais tribo de Levi, não tem mais tribo sacerdotal. Aí eu vou discordar, em parte, porque realmente não tem mais tribo de Levi, mas a tribo sacerdotal ainda tem. Os princípios permanecem, embora o formato tenha mudado. O formato mudou, mas os princípios permanecem. Completa para mim. O formato mudou, mas os princípios permanecem. Imagine uma árvore que no outono perde toda a sua folha, perdeu a folhagem. Aí vem a primavera e nascem folhas novas. As folhas da primavera são as mesmas do outono? Não. A folhagem é nova, mas e a raiz? A raiz é a mesma. Então a folhagem mudou, a raiz é a mesma. A folhagem mudou, a raiz é a mesma. Os princípios permanecem, embora o formato tenha mudado. E ninguém venha me dizer que tribo sacerdotal acabou, porque na primeira carta de Pedro 2,9 a Bíblia vai nos dizer: vocês são nação santa, povo adquirido, geração eleita, sacerdócio real. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que ser separados, consagrados e santificados para lidar com o sagrado. Aí no Novo Testamento a Bíblia diz assim para nós, 1 Pedro 1,15: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Carta aos Hebreus capítulo 12 versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 7: Deus não nos chamou para a impureza, mas para santidade. Então assim, eles carregavam a arca que representava Deus no meio do seu povo. Nós somos a arca, somos os portadores da presença de Deus dentro de nós. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: você carrega a presença de Deus. Olha aqui para mim. Vou estabelecer um paralelo. Aperte o cinto que o caldo vai engrossar. Eu estava querendo ser muito legal com todo mundo. Queria ser gente boa. Eu queria parecer cortês, eu queria parecer carismático, queria ser agradável. E aí eu adotei um costume. Todo irmão que eu via, ou irmã que eu via na rua, eu não dava apenas a paz do Senhor. Eu dava a paz do Senhor e dizia assim: paz do Senhor, Deus é contigo, varão. Paz do Senhor, Deus é contigo, varão. Paz do Senhor, Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. Eu vivia dizendo isso: Deus é contigo, varoa. Eu vivia dizendo para todo mundo: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Um dia no meio da rua eu virei para alguém,
Esse costume, Pai do Senhor, Deus é contigo. Deus falou comigo na hora, pode parar. Eu digo, vala-me, o que foi que eu fiz? Ele falou para mim, você está dizendo que eu sou com gente com quem eu já não caminho mais há muito tempo. Pode parar. Pode parar. Se não for por revelação, se eu não te mandar dizer, diga para fulano que eu sou, cala a boca, cuida da tua vida. Porque você anda dizendo para a gente que eu sou com eles, quando eu já não caminho com eles mais há muito tempo. A exemplo do sacerdote Eli, para transportar, para carregar, para segurar a presença de Deus, precisava de separação, consagração. O sacerdote Eli deixou faltar consagração, deixou faltar santificação e deixou faltar separação, porque os filhos dele estavam se prostituindo na porta do templo e ele não repreendia os seus filhos. Deus levanta em 1 Samuel capítulo 2 um profeta desconhecido para repreender o sacerdote Eli. Mas o sacerdote Eli não leva a sério a repreensão. Ele não manifesta a receptividade que Deus esperava que ele manifestasse a sua palavra. Então Deus estabelece um princípio por boca daquele profeta e diz ao sacerdote Eli: a partir de agora, honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem, desprezarei. Quem estava dizendo isso era Deus, vem comigo, quem estava dizendo isso era, ele estava dizendo, a partir de agora, honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem eu desprezarei. Deus estava falando sobre reciprocidade. Deus estava dizendo para o sacerdote ali: eu vou te tratar do mesmo jeito que você me trata. Ô irmãos, vou tratar você do jeito que você me trata. Imagina, Deus descendo aqui para tratar de uma linha de reciprocidade. Ele dizendo para você: a partir dessa noite, a partir desse dia, eu vou te tratar do jeito que você me trata. Eu te pergunto, isso te alegraria ou isso te deixaria preocupado? Porque o sacerdote ali foi repreendido e não manifestou receptividade à palavra de repreensão. E todas as vezes que você rejeitar a palavra de Deus, Deus vai rejeitar você, seja você quem for. Todas as vezes que você for indiferente à palavra de Deus, Deus será indiferente a você, seja você quem for. 1 Samuel capítulo 1 versículo 9. O sacerdote ali está sentado sobre uma cadeira. 1 Samuel capítulo 4 versículo 13. Pela segunda vez um registro do sacerdote ali assentado sobre uma cadeira. 1 Samuel capítulo 4 versículo 18. Terceiro registro do sacerdote ali assentado sobre uma cadeira. Capítulo 1 versículo 9 na cadeira. Capítulo 4 versículo 13 na cadeira. Capítulo 4 versículo 18 na cadeira. E isso aqui é um indicativo do seu desleixo. Completa para mim, isso é um indicativo do seu desleixo. Indiferente a Deus. Deus estava ali e ele estava se comportando como se Deus não tivesse. Deus estava ali e ele estava se comportando como se Deus não tivesse. Deus estava falando e ele estava se comportando como se Deus não tivesse falando. Oh irmão, 1 Samuel 9 na cadeira, 1 Samuel 4,13 na cadeira. Em 1 Samuel 4,18, Deus permitiu a invasão dos filisteus em Israel, em Jerusalém. Os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram embora. Se a arca da aliança representava Deus no meio do seu povo, isso quer dizer que quando a arca foi embora, Deus foi embora. Quando o sacerdote Eli ouviu falar que Deus havia ido embora, é como se Deus estivesse sendo assim: eu estou falando e você está fazendo de conta que eu não estou falando, então vou parar de falar. Eu estou com você e você está se comportando como se eu não estivesse contigo, então lide com a minha ausência. Deus foi embora. Em 1 Samuel 4,18 a Bíblia diz que da cadeira Eli caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele caiu, ele quebrou, ele morreu. Ele caiu, ele quebrou, ele morreu. E em nossos dias, num sentido espiritual, há muitos dos nossos que por causa do desleixo, por causa da falta de receptividade à palavra de repreensão, estão caindo, estão quebrando e estão morrendo. Mas Deus nessa noite vem para nos alertar: os princípios permanecem, embora o formato tenha mudado. Como é santo aquele que vos chamou. O Espírito Santo está clamando: santidade, santidade,
santidade, santidade, santidade. Eu estou sentindo autoridade. Essa é uma palavra que inaugura um tempo de avivamento na vida de alguém. O Espírito Santo desce como despertamento nessa noite. Ele está clamando santidade outra vez, santidade outra vez, primeiro amor, outra vez. Deus foi embora, diga comigo, Deus foi embora. Segura o fundo só um pouquinho, daqui a pouco tu vem comigo no fundo. A presença de Deus não combina com pecado. Por isso Deus foi embora. A arca foi levada. Os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram para a sua capital, a cidade de Asdod. Pegaram a arca e colocaram dentro do templo do deus Dagom. Colocaram a arca da aliança diante da imagem de Dagom. Botaram lá. No outro dia pela manhã, os zeladores do templo de Dagom perceberam que Dagom tinha caído. Dagom caiu de cara diante da arca. Só que eles naturalizaram aquilo. Eles acharam que a estátua de Dagom caiu porque estava instável, talvez não estava bem amparada, por isso caiu. Então eles pegaram a estátua de Dagom e levantaram de novo. Tem coisa que cai e a gente naturaliza a queda. A gente acha que caiu por acaso. Tem amizade que acaba e a gente acha que acabou por acaso. Tem contatinho que tu está falando no WhatsApp, daqui a pouco ele para de te responder e tu pensa que ele parou de te responder por acaso. Aí a coisa cai e você naturaliza a queda daquilo. Então o que é que você faz? Levanta de novo. Não levante o que Deus derrubou. 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 Precisamos clamar nos últimos dias por discernimento, para a gente não naturalizar o que é Deus que está fazendo, para a gente não achar que ocorreu por acaso aquilo que ocorreu na verdade por influência divina. A estátua de Dagom tombou e eles acharam foi por acaso. Levantaram a estátua. Dagom era um deus que era metade homem e metade peixe. Os filisteus acreditavam que Dagom era o deus responsável por dar crescimento às plantas, e eles acreditavam também que Dagom ia julgar os mortos no juízo final. Dagom aqui, eu quero que você entenda que é a representação da oposição no mundo espiritual. Dagom representa uma entidade, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, os demônios. Dagom representa a oposição espiritual. Pegaram Dagom e levantaram. Só que levantaram Dagom aonde Deus estava. Levantaram Dagom aonde Deus estava. E principado não levanta onde Deus está. Potestade não levanta onde Deus está. Ou ainda que levante, não dá conta de permanecer de pé. A Bíblia diz que no outro dia, depois da primeira queda, os sacerdotes do templo de Dagom foram lá. E agora se depararam com a cena que fez eles estremecerem. Dagom tinha caído de novo. Dagom tinha caído de novo. Mas dessa vez não tinha sido uma queda qualquer. Na queda, a cabeça dele soltou do seu corpo, e os braços também foram arrancados. E eles ficaram com medo. Os sacerdotes do templo de Dagom ficaram atônitos, apavorados e tomados de temor. Porque me parece que eles entenderam a mensagem. Dagom perdeu a cabeça e perdeu os braços. Cabeça fala sobre central de comando. Cabeça fala sobre central de governo. E braço é o símbolo da força. Aonde Deus chega, a oposição espiritual vai perder o governo e vai perder a força. Vai perder o governo e vai perder a força. Assim diz o Senhor para a igreja em Picos essa noite: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. O espírito de violência quer assolar o teu bairro. Traz a presença de Deus, que Dagom perde a cabeça e perde os braços. As drogas estão engolindo os jovens nesse lugar. Traz a presença de Deus e Dagom vai perder a cabeça e vai perder os braços. A prostituição está assolando a juventude da sua comunidade. Traz a presença de Deus e Dagom vai perder a cabeça
cabeça e vai perder os braços. Deus está dizendo: se o meu povo me chamar, eu desço na terra para tomar da mão dos principados a central de comando, e eu manifesto a minha força, a minha Os filisteus ficaram tão apavorados, que eles não queriam mais entrar no templo do Deus deles. Mas embora tenham ficado com medo, eles não queriam abrir mão da Arca da Aliança, por causa do seu valor. Era madeira nobre, toda coberta de ouro. Eles não queriam abrir mão da Arca da Aliança, eles queriam retê-la, segurá-la, eles queriam possuí-la. Então a Bíblia diz que agora Deus começou a ferir. Deus começou a ferir. Eu acredito, pastor, que a crise de temor que a gente anda vendo nas nossas igrejas, se deve ao fato de a gente só fala sobre os atributos de Deus que nos deixam confortáveis. A gente foge dos atributos de Deus que nos provocam desconforto. A gente gosta de falar que Deus cura, mas Deus, o Deus que cura, tem autonomia para ferir. A gente fala sobre o Deus que exalta, mas o Deus que exalta também tem autonomia para abater. A gente fala sobre o Deus que dá, mas o Deus que dá também tem autonomia para tirar o que deu. A gente fala sobre o Deus que fecha a sepultura, e é verdade, Ele fecha mesmo. Mas o Deus que faz subir dela é o Deus que faz descer a ela. O Deus que tem poder para dar vida é o mesmo Deus que tem poder para tirar a vida. Eu ouvi alguém dizendo: não tenha medo de Deus. Eu não quero contar com essa conversa não. Eu vou seguir com medo de Deus. Filipenses capítulo 2, a Bíblia recomenda-nos a servir a Deus com temor e tremor. Você só treme diante do que você tem medo. Deus não é uma figura romântica. Em Deuteronômio capítulo 10, a Bíblia diz que Ele é terrível. O significado de terrível é literalmente aquele que imprime terror. Deus não é uma figura romântica. Daniel viu a glória, caiu como morto. Ezequiel viu a glória, caiu como morto. E o Espírito de Deus que lhe dava a revelação da glória disse a ele: fica de pé. E ele não deu conta de se levantar. O Espírito que com ele falava teve que entrar nele para que ele tivesse condição de se levantar. Irmãos, João na ilha de Patmos viu Cristo glorificado e despencou no chão, caiu como morto. Não disse que o Senhor faz o seu caminho no meio da tormenta e desfila no meio da tempestade. Ele é terrível. Ele é terrível. Ele é terrível. Sirvam a Deus com temor e com tremor, porque Ele é terrível. Terrível. Ele feriu. Ele feriu. A minha mulher, pastor, depois que eu casei, tem 2 anos e 3 meses que eu casei. Eu fiquei mais crente depois que eu casei. Eu era um pouco fofoqueiro antes de me casar. Eu não podia sentar numa mesa e alguém dizer: sabe fulano? Eu dizia: foi o quê? O que é que tem? Eu vou mentir? Os pregadores gostam de contar os testemunhos que lhes engrandecem, né? Parecendo que eles não... Irmão, eu fui metido com o pecado da fofoca por muito tempo. Mas eu não gostava de qualquer fofoca não. Eu queria uma fofoca de qualidade. Não queria saber de coisa pouca não. Eu queria saber de coisa... coisa cabeluda. A minha mulher é uma santa mulher de Deus. Depois que eu casei com ela, eu fui curado. Quando ela está viajando comigo, a gente senta numa mesa. Alguém manda ela sentar do meu lado, ela não senta do meu lado, ela só senta na minha frente. Porque eu ainda estou em processo de libertação e ela sabe. Aí quando está na mesa que alguém toca no nome de alguém, ela me chuta por debaixo da mesa e faz assim para mim, ó: bora embora. Que ela diz que quando a fofoca começa na mesa, Jesus levanta e vai embora. Aí ela sai atrás de Jesus.
E um dia ela falou para mim: tome cuidado, porque Moisés não ouviu não, mas Deus ouviu Miriam e Arão falando mal dele e feriu Miriam. Deus fere um por causa de fofoca infundada. Então não participe. Chego, me arrepio, eu digo: misericórdia, mulher, o que é isso? Eu só queria saber Ela, Aí eu fiquei mais crente depois que me casei. Minha mulher é uma santa mulher de Deus. Casei com uma mulher muito crente. Agora você que ainda não casou, que lute. Eu casei muito bem, agora você que lute. Cuidado para não comprar carvão molhado, que carvão molhado não pega fogo. Cuidado. Minha mulher veio um carvão sequinho e já pegando fogo. Fogo do espírito, incendiada. Deus fere. Quando Deus levantou Moisés para tirar os filhos de Israel da opressão faraônica, Deus se utilizou de um ciclo de 10 pragas para humilhar o Egito antes de tirar o seu povo de lá. Quem lembra qual foi a primeira praga? Na primeira praga, Deus converteu as águas do rio Nilo em grita, vem com vontade. Na primeira praga, Deus converteu as águas do rio Nilo em... Por que foi que Deus fez isso? Moisés estava com 80 anos nessa época. Breno, como é que você sabe? Porque a vida de Moisés se divide em 3 períodos de 40. Ele morreu com 120 anos. Ele passou 40 anos no Egito sendo preparado para ser um príncipe egípcio. Depois aconteceu um negócio lá que ele acabou matando um egípcio para defender um hebreu e fugiu. Aí ele vai para o deserto e passa 40 anos em Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Lá mesmo ele se casa. E ao final desse segundo ciclo de 40 anos, Deus levanta ele para ser o libertador de Israel. E ele peregrina com Israel 40 anos até a terra da promessa. Então, quando Moisés chega no Egito para dar início ao processo de libertação, quando Deus decide manifestar através dele 10 pragas no Egito, ele estava com 80 anos de idade. Qual a idade de Moisés? E aos 80 anos de idade de Moisés, a primeira praga que Deus libera sobre o Egito é converter as águas do rio Nilo em sangue. Por quê? Por quê? É à toa? É por acaso? Por algum acaso você serve um Deus que trabalha de modo aleatório? Não, irmão. Deus converteu as águas do rio Nilo em sangue, porque há 80 anos atrás, quem tinha convertido as águas do rio Nilo em sangue tinha sido Faraó. Ou você esqueceu que ele estava tentando conter o avanço do contingente populacional dos hebreus, e ele levantou uma ordem de infanticídio. Ele disse: toda criança hebreia nascida do sexo masculino deverá ser lançada nas águas do rio Nilo. Até hoje o rio Nilo é um dos rios mais perigosos do mundo, porque lá estão os maiores crocodilos da terra. Então 80 anos atrás, quem tinha convertido as águas do rio Nilo em sangue tinha sido Faraó, dando para os crocodilos a carne dos recém-nascidos das mulheres hebreias. Passou um ano, não pegou nada para Faraó. Passou 2 anos, não pegou nada para Faraó. Mas ao final de 80 anos, Deus manda Moisés para o Egito e diz: toca nas águas do rio Nilo, que eu vou mostrar para Faraó que eu não esqueci. Aí Moisés toca o cajado nas águas do rio Nilo. Eu imagino Deus gritando dentro da consciência de Faraó: Faraó, passaram-se 80 anos, mas eu não esqueci. Passaram-se 80 anos, mas eu ainda me lembro. Rebaia, cala súbria. Deus trouxe à tona o sangue dos inocentes. Deus trouxe à tona o sangue dos inocentes. Deus trouxe para a consciência de Faraó o choro dos recém-nascidos, o barulho de terror no meio das mulheres que tinham seus bebês arrancados do seu seio e lançados para morrer naquelas águas. Deus converteu as águas do Nilo em sangue 80 anos depois, para dizer para Faraó: eu lembro. Porque Deus dá corda. Passou tanto tempo, ninguém sabe de nada. Tem alguém lá em cima que sabe. Ele dá corda, mas ele não solta a ponta. É cama súbria. Ele manda canacala narauabaia.
Tem muito tempo, mas ele lembra. Tem muito tempo, mas a eternidade é só um arquivo na sua memória. Ele chama cada estrela pelo nome. Ele ouve as vozes de todos nós ao mesmo tempo e não faz confusão. Ele sabe quem é quem no meio do clamor da igreja, no meio do barulho de glória. Ele reconhece cada... Ele não faz confusão. Passou muito tempo, mas ele lembra. Estou caminhando para a conclusão. Deus abre o ciclo das 10 pragas dizendo: eu lembro. A primeira praga foi o rio Nilo que se converteu, hein? E quem lembra qual foi a última praga? Começa com sangue e termina com sangue. Eu estou sentindo um temor de Deus absurdo aqui. Eu vim trazer uma palavra muito séria, e é com temor e tremor que eu estou sendo tomado pela glória de Deus. Eu estou sentindo um negócio. É como se as resistências do mundo espiritual tivessem caído e o céu tivesse aberto sobre as nossas cabeças, e um fluxo de poder que não tem como deter tivesse correndo sobre nós. Começou com sangue e terminou com sangue. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, diga aos filhos de Israel para matarem um cordeiro. Em cada casa um cordeiro deve ser morto. Pega o sangue do cordeiro, diga para eles: peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais das casas, porque o anjo da morte vai passar na terra do Egito e vai entrar nas casas. Mas as casas que tiverem na porta a marca do sangue, dentro dessas casas o anjo da morte não está autorizado a entrar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não torne a mensagem simplória. O anjo da morte não entrou nas casas dos hebreus, não foi só porque da marca do sangue do lado de fora. A marca do sangue do lado de fora era só um sinal. Completa para mim: a marca do sangue do lado de fora era só um sinal. A essência estava dentro. A essência estava. Mas embora a essência estivesse dentro, Deus queria um sinal. O anjo da morte não entra, não é porque tem sinal fora. Ele não entra porque se tem marca de sangue de cordeiro do lado de fora, é porque tem um cordeiro do lado de dentro. A essência está dentro. Do lado de fora ele só pediu um sinal. Vou repetir: a essência está dentro, mas do lado de fora Deus quer sinal. Eu tenho ouvido algumas pessoas na nossa geração, em especial alguns jovens, dizendo: não se preocupe com o lado de fora, porque Deus quer seu coração. A essência está dentro, é verdade, a essência está dentro, mas o Deus que quer essência dentro é o Deus que pede sinal fora. Portanto, não vem com essa historinha não. A sua essência tem que se manifestar do lado de fora. Se tem cordeiro dentro, cadê a marca do sangue na tua vida? Cadê a marca do sangue no teu linguajar? Cadê a marca do sangue na tua roupa? Cadê? A essência está dentro, mas Deus quer sinal fora. Vista roupa de crente, fale como crente, poste foto de crente, faça história como crente, use rede social como crente, assista conteúdo que dá para crente assistir. A essência está dentro, mas Jeová mandou: eu quero sinal fora, eu quero sinal fora, eu quero sinal fora. Porque o formato mudou, mas os princípios permanecem. Assim como é santo, o anjo da morte passou na terra do Egito e matou os primogênitos dos egípcios. Salmos 94: a Deus pertence a vingança. Deus mata pleno, mas Deus matou no Antigo Testamento. A gente está na dispensação da graça, acabou o negócio da lei. Agora é a nova aliança. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira mentiram. Deus matou Ananias e Deus matou Safira. Deus mata. Se
sirvam a Deus com temor e com tremor. Deus mata. Para a gente encurtar aqui a história, os filisteus, quando Deus feriu eles, não aguentaram a pressão de Jeová, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O amor de Deus a gente ama receber, mas cuidado, porque o Deus que é amor também é justiça. Do jeito que o amor dele nos restaura, a sua justiça é capaz de nos destruir. Os filisteus pegaram a arca e se desfizeram da arca. Entregaram a arca a um homem chamado Abinadab. Qual era o nome do homem? Abinadab. Só que Abinadab teve a arca na sua casa por 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. E nesses 20 anos, embora ele tivesse tido Deus na sua casa por 20 anos, ele não tinha nada que prestasse para poder contar. Não viveu nenhuma experiência, não experimentou nada de divino, embora o divino tivesse dentro da sua casa. Quanto tempo a arca ficou na casa dele? 20 anos, veja bem. Se eu disser a você que estou estudando inglês há 2 dias, você espera muita coisa de mim? 2 dias eu fazendo inglês, você espera o que de mim? E se eu disser a você que estou estudando inglês há 2 meses, você espera o que de mim? Nada. Mas e se eu disser a você que estou estudando inglês há 5 anos, você não me dá nem paz do Senhor. Você vai me dizer, the peace of the Lord. Tu não me chama nem de irmão mais, já chama de brother. E você não me pergunta se eu estou bem, você me pergunta, how are you? Por quê? Porque alguém que está estudando inglês há 5 anos tem que ser fluente. É ou não é? Completa para mim, alguém que está estudando inglês há 5 anos tem que ser? Tem que manifestar fluência. Então diga para mim, como é que você caminha com Deus há tanto tempo e você ainda não ficou fluente na oração? Você ainda não é fluente no jejum, não é fluente na palavra, não é fluente no evangelismo, não é fluente na adoração, não é fluente no trabalho na casa de Deus. Deus está nos alertando essa noite, nos dizendo, não deem continuidade ao comportamento da geração de Abinadab. Rompam, não aceite ter Deus em casa e não viver com Ele o sobrenatural. Não aceite caminhar com Ele e não ser batizado com o Espírito Santo. Não aceite caminhar com Ele e não ter dom de discernimento. Não aceite caminhar com Ele e não ser tomado pela sua presença no quarto, na escola, no carro, no ônibus. Não aceite viver com Deus e parecer que não vive. Eu encerro aqui agora, encurtando a mensagem para não tomar muito do seu tempo. Não quero lhe enfadar não. Só quero entregar o recado de Jeová. A arca foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom depois. Qual é o nome do homem? Obed-edom. Segundo a tradição judaica material extra-bíblico, Obed-edom era um homem simples. Obed-edom era um homem simples. Ele não tinha espaço na sua casa para receber hóspede. Tem gente que tem em casa um quarto sobrando, mas tem gente que tem em casa um quarto faltando. Obed-edom não tinha quarto sobrando. Quando Davi bateu na porta de Obed-edom, depois de uma confusão com a arca da aliança, tem lugar para a arca? Obed-edom disse, não tem, mas tem. Porque segundo a tradição judaica, tudo que Obed-edom tinha em casa era uma despensa. Despensa dentro da nossa cultura é o lugar onde guarda comida, é ou não é? Mas isso aí é na casa de rico, porque lá em casa é armário. O sonho da atual dona de casa é uma despensa e um closet. Enquanto você não chega lá, se contente com o seu guarda-roupa e com os seus armários da sua cozinha. Mas na tradição, na cultura judaica, despensa não é o lugar de botar comida. É o lugar do homem guardar suas coisas quebradas. Porque toda casa que tem um homem tem alguma coisa quebrada. Um liquidificador, um ferro de passar, um micro-ondas, um ventilador, alguma coisa quebrada lá tem. E aí, às vezes a mulher diz, vou jogar fora. Ele diz, não, bula, porque eu vou consertar. Deixa aí que uma hora eu vou consertar.
Na tradição judaica, isso era feito na despensa. Os homens colocavam suas coisas quebradas na despensa. E, para mexer, reciclar, pegar um pedaço de alguma coisa, numa hora que precisasse fazer uma gambiarra. Segundo a tradição judaica, quando a arca bate na porta de Obed-edom, ele só tem a despensa. Mas os judeus contam, na sua tradição, que Obed-edom correu na despensa e disse assim: eu vou tirar tudo que está quebrado desse quartinho, para Deus ficar aqui. Ele pega as coisas quebradas e tira. Pega a coisa quebrada e tira. Pega a coisa quebrada e tira. Pega a coisa quebrada e tira. Deixa tudo limpinho. E diz: Davi, bote aqui. Ele converteu a despensa, o lugar das coisas quebradas, em casa de Deus. Ele recebeu Deus com reverência. Completa para mim. Ele recebeu Deus com reverência. Enquanto Deus saiu do meio dos israelitas por causa da falta de santidade, diz ele de ali, enquanto Deus derrubou estátua no meio dos filisteus e feriu os filisteus, enquanto Deus foi indiferente a Abinadab, porque Abinadab foi indiferente a ele, enquanto Deus matou Uzá pela sua irreverência, quando Deus chega num lugar aonde ele é tratado com reverência, ele muda o tom. Obed-edom recebeu a presença de Deus com tanta reverência. 3 meses, quanto tempo? Deus abençoou tanto Obed-edom, tanto, que a notícia do tanto que ele estava sendo abençoado entrou no palácio e foi parar nos ouvidos do rei Davi. Deus pegou o nome de um homem simples e colocou dentro do palácio, por causa da reverência que esse homem simples manifestou diante da sua presença. O Espírito de Deus nessa última hora está clamando por reverência. Reverência no agir, reverência no falar, reverência no vestir, reverência no andar, reverência para sentar, reverência para levantar, reverência no conversar, reverência para orar, reverência para adorar, reverência, guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, reverência. O Espírito de Deus está clamando nessa última hora por reverência. Reverência. Eu encerro dizendo que se nessa noite você entender que a principal característica de um crente que foi incendiado por essa presença é a reverência que ele tem por ela todos os dias da sua vida. Reverência. Hoje Deus não veio aqui falar sobre as coisas que você quer. Ele veio falar sobre o relacionamento que você precisa consertar com Ele. Primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Comprometa-se em ser a arca, comprometa-se em carregar a presença. Eu encerro aqui e agora. Quando a minha mulher engravidou, já falei para você que minha mulher, eu aprendo a ser crente com ela. Eu estou mais crente desde que casei. Minha mulher me constrange do tanto que aquela mulher é santa, pastor. Uma santa mulher de Deus. Quando a gente descobriu que estava vindo um bebezinho, meu filho, agora eu viajo e meu coração fica em casa. É um negócio diferente, mas vamos lá. Quando a gente descobriu que ela estava grávida, ela foi para o YouTube para procurar dicas com essas mulheres que é blogueira e vira mãe, que elas postam tudo, né? A loja boa para comprar a roupa, a loja boa para comprar banheira, a loja boa para comprar carro, carrinho do bebê, né? Ela foi atrás de alguma mãe que é blogueira para pegar umas dicas e fazer um enxoval de Romeu. E aí ela assistiu um vídeo lá no YouTube de uma blogueira que ela amou. A blogueira mostrou uma loja lá, uma loja bem maravilhosa, com um precinho bom. E aí Ellen falou assim para mim: meu bem, achei a loja onde eu quero fazer um enxoval de Romeu. Eu disse: vamos fazer. A gente foi pesquisar. Não tinha loja no Brasil. A loja só tinha nos Estados Unidos e na Europa. Aí eu falei: amor, visto para entrar nos Estados Unidos a gente não tem, e dinheiro para ir para a Europa tão pouco, então não vai dar. Aí ela fez assim:
Ô amor, eu queria tanto. Aí eu fiz, eu queria poder fazer alguma coisa, né? Mas eu só posso dizer, eu também queria tanto, mas fazer o que ela? Ó, que coisa linda, e é tudo barato. Aí eu, Aí ela, deixa, né? Só tem isso mesmo para fazer, deixar. Aí ela, então tá. Ela não pediu nada a Deus. Ela não pediu nada a Deus. Ela não pediu nada a Deus. Eu estava em casa uns dias depois e uma amiga nossa, uma pregadora, falou assim, mandou no meu WhatsApp, ou foi no Insta, não lembro. Mas ela falou assim, Breno, Pai do Senhor, qual é o tema do enxoval de Romil? A gente já estava comprando algumas coisas, né? Aí eu falei assim, minha irmã, não tem tema não, é as coisas dos bichos. Aí ela falou assim, é a Arca de Noé? Eu disse, não é a Arca de Noé não, porque tem umas coisas aqui de dinossauro, e na Arca de Noé não tinha dinossauro, então não é da Arca de Noé, é dos bichos, é só dos bichos, coisa de bicho. Aí ela, tá bom. A minha amiga estava pregando nos Estados Unidos e eu não sabia. Adivinha qual loja foi que ela foi? Comprou um bocado de coisa, roupa, pelúcia, e trouxe. Naquela loja. Quando chegou, minha mulher se emocionou e disse, não acredito. Eu digo, nem eu, porque tem coisa que a gente, eu só creio vendo. E quando a gente vê, eu digo, não acredito também. Pior do que Tomé. Aí eu fiquei tão feliz que eu joguei nos meus stories. Eu falei, joguei lá nos stories, postei. Porque pobre não perde a oportunidade de mostrar uma coisa que não tem no Brasil. Quando eu postei nos meus stories, uma vizinha lá do morro fez assim, Breno, qual é o nome dessa loja? Eu sou meio amostrado. A minha mulher está me fazendo ficar menos amostrado. Mas eu falei, amor? Ela, oi. Eu disse, ó pra fulana, perguntando que loja é essa, coitada. Acho que ela quer comprar para o neto, não sei, para dar de presente para alguém. Eu vou falar para ela que não tem no Brasil não. Aí ela fez assim, meu bem, não faça isso. A irmã pode pensar que a gente está se exaltando. Só diga para ela o nome da loja. Aí eu, se não tem, ela deixe ela descobrir que não tem. Minha mulher é tão sábia. Aí eu peguei e mandei o nome da loja. Eu esqueci o nome da loja. Mandei o nome da loja. Aí a vizinha falou assim, obrigado. Aí eu fiz assim, de nada. Aí ela congrega numa igreja que é perto da minha casa. Não é a minha igreja não, mas é perto da minha casa. O culto na igreja dela é diferente do dia do culto na minha igreja. Quando o culto lá começa, dá para ouvir lá de casa. Quando termina também dá para ouvir lá de casa. Aí ela falou assim, depois de uns dias, Breno, tu tá em casa hoje? Eu digo, tô. Ela, então fica atento. Quando o culto terminar, lá na minha igreja, tu vai lá. Aí eu, fazer o quê, menina? Vai lá. Aí eu, tá bom, vou lá. Aí acabou o culto. Eu digo, meu bem, vou ver o que é que irmã Estela quer. Aí eu vou lá. Quando eu chego lá, tá a irmã Estela com um bocado de sacola na mão. Adivinha de onde? Um bocado de sacola na mão, da loja. Quando eu vi, eu falei, vala-me, não tem no Brasil. Aí ela disse, Breno, quando eu vi os seus stories, eu estava na Europa. Eu estava lá em Barcelona. E tem um homem que você não conhece, mas ele te segue no Instagram e gosta também de você. Ele é alguma coisa assim, tipo, marido de uma sobrinha minha que vive lá na Europa. Eu estava visitando eles. E ele queria muito mandar um presente para Romeu. E aí, quando ele viu que você postou aqueles stories, ele falou, aqui tem essa loja. Pô. Aí foi lá, ele fez a festa e ela também. Chegou quase 30 peças de roupa na mão de Estela, da Europa para lá para casa. A minha mulher tem tanto prazer em viver tratando Deus com reverência, com santidade, que quando você assume esse tom de reverência e santidade, tem oração que você não precisa fazer, tem coisa que não precisa pedir, porque é você tendo o prazer de se relacionar com Ele, de ser santo para a glória dEle. É você tendo o prazer de renunciar por Ele, e Ele tendo o prazer de te abençoar, de te guardar, de te livrar, de abrir porta, de viabilizar o inviável, de trazer para o teu alcance aquilo que está fora da tua alçada.
Irmãos, ela disse: eu queria tanto, e ela nem pediu a Deus. Deus disse: porque você quer, eu também vou querer. Você não pode ir nos Estados Unidos, eu já estou aqui. Você não pode ir na Europa, eu estou lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ao invés de viver dando murro em ponta de faca para conquistar coisas, trate o dono de tudo com reverência. Ao invés de viver desesperado para conquistar coisas, trate o dono de tudo com reverência. Reverência, fique de pé. Vem comigo, tecladista. Santidade é o clamor do Espírito. Reverência é o clamor do Espírito. Amasto calachore melerebaia. Emendrie ebadauabaia serimi calamaia. Eu quero fazer uma proposta a você essa noite. Não vem na emoção não, por favor. Não vem na emoção, porque Deus não quer culto emocional. Deus quer culto racional. Lembra quando Deus pediu Isaac a Abraão? Quem lembra, diga amém. Deus mandou Abraão pegar Isaac e sacrificar onde? No Monte Moriá. Da casa de Abraão para o Monte Moriá eram 3 dias. Quantos dias? 3. Deus não podia, pastor, ter dito assim para Abraão: sacrifica Isaac onde você está. Aí mesmo onde você está. Podia ou não podia? Mas Deus não queria que ele agisse imediatamente. Porque se Deus dissesse para ele sacrificar Isaac ali mesmo onde ele estava, ele podia tomar uma atitude não racional, mas emocional. E quando você toma uma atitude emocional, você não sustenta. Quando você faz um voto emocional, você não sustenta esse voto. Deus deu 3 dias para Abraão caminhar até o lugar onde Isaac seria sacrificado. Por quê? Deus queria um sacrifício consciente e não emocional. Abraão caminhou 1 dia, dava tempo de voltar, dizendo: não vou sacrificar não. Caminhou o 2º dia, dava tempo de voltar, dizendo: não vou sacrificar não. Caminhou o 3º dia. Então perceba que ele teve tempo suficiente para desistir, sim ou não? Porque Deus deu a ele a oportunidade de ir pelo caminho refletindo. Deus não quer um voto emocional, Deus quer um voto racional. Eu vou liberar uma profecia aqui, mas essa profecia não é incondicional, ela está condicionada ao cumprimento de um voto. Se você tratar Deus com reverência, Deus vai te levantar na terra como uma referência. Se você tratar Deus com reverência, Ele vai te levantar na terra como uma referência. Se você essa noite fizer com Deus um voto de reverência, Deus vai te levantar nesse estado, nessa nação, na tua área de atuação profissional como uma referência. Porque tudo é dele. 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 Eu quero diante do altar somente aqueles que entenderam a mensagem, não estão emocionados, estão conscientes e reflexivos, e querem na noite desse dia fazer um voto de reverência com Deus. Breno, esse voto consiste em quê? 2025, daqui para frente, da data de hoje para frente, você não passa um dia sem orar, você não passa um dia sem Bíblia, você não passa uma semana sem fazer um jejum na semana. Você compromete-se em se esforçar para se relacionar com o Deus da sua salvação. Por que se esforçar, Breno? Porque foi Jesus quem disse: desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força, e somente aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. Somente aqueles que desejam fazer com Deus um voto de reverência. Eu quero você aqui diante do altar. Só você que quer. Não quer, tudo bem, fique no seu lugar e não se constranja com isso. Mas quer fazer com Deus um voto de reverência essa noite, estreitar o relacionamento, corrigir a sua vida devocional, se comprometer em ser a arca, em ser o portador da glória, da presença do Deus eterno, velho. Quem tem saúde para isso, vamos organizar aqui assim: quem tem saúde para isso, ajoelha. Quem tem saúde para isso, ajoelha. Agora eu faço uma segunda convocação. Somente aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor,
aqueles que estão distanciados, eu não consigo te chamar de desviado, porque uma pessoa desviada numa data que é carnaval está em qualquer lugar, menos aqui. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, distanciado, mas veio, é porque na verdade você é crente. Você sabe que tudo está na mão dele, você sabe que a sua vida depende dele, você sabe que tudo que você precisa está nele. Nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos. Você sabe que tudo é dele, por ele e para ele. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero entrar no quartinho das coisas quebradas e tirar tudo que está quebrado e morar contigo. Hoje esse lugar aqui se converteu na casa de Deus, e hoje você veio visitar a casa de Deus. Mas Deus não quer apenas que você visite a casa dele, Deus quer que você seja a casa dele. Levante a mão os que estão afastados ou distanciados e vão entregar a vida a Jesus agora. Joga a mão lá em cima que eu quero te ver e quero orar por você, junto com a igreja. Só os que estão afastados, distanciados e vão reconciliar agora. Não dá para fazer de conta que não é com você que Deus está falando. Rebaia, cala súbria. A minha voz alcança os seus ouvidos, mas a presença do Espírito de Deus alcança o seu coração. É por isso que o seu coração está disparado dentro do seu peito. Cadê a primeira vida para Jesus? Aonde está? Tem uma vida ali. Vem para cá, meu filho, eu quero você aqui perto de mim. Eu não sei se a igreja entendeu. A festa no céu está autorizada porque um jovem acabou de entregar a vida a Cristo. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Onde está a segunda vida para Cristo? Ei, segura aí, cadê? Vem aqui você também, vem aqui. 3 meses depois que a arca ficou na casa de Obed-edom, Davi foi lá buscar. Sabe o que foi que Obed-edom fez? Não queria ficar sem a arca da aliança. Davi foi lá dizer: eu vim para levar. Obed-edom disse: homem, não faça um negócio desse, deixa aqui. Sabe o que foi que Obed-edom fez? Está na Bíblia. Obed-edom abandonou a casa dele e foi embora com Davi para poder ser porteiro do templo e cuidar da arca. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não. Já pisou no Santo dos Santos. Cadê a segunda vida para Jesus? Lugar não sabe viver, Senhor, e onde estiver, Jesus está te chamando, pela glória, a glória de Deus. Os que estão prostrados diante do altar comecem a orar e fazer voto com Deus. Já pisou no Santo dos Santos. Cadê a segunda vida para Jesus? Lugar não sabe viver, e onde estiver, sua alma está clamando pela presença e pela glória de Deus. A glória de Deus. Clei Sandro está aqui entregando a vida dele a Jesus. E eu sei que tem mais alguém para fazer isso aqui. Eu estou te esperando aqui no altar. Na verdade, Deus está te esperando diante desse altar. Os que estão diante do altar, igreja, fechem os olhos e oremos. Oremos. Eu encerro a minha participação agora, mas oremos. O céu está aberto sobre as nossas cabeças. Pai amado, amado da minha alma, desejado do meu coração, entronizamos o teu nome, te damos louvor, te damos a glória, te damos a adoração, te exaltamos. Mas vale um dia na tua casa do que 1000 nas tendas da impiedade. Eis aqui nós,
Eis aqui estamos nós diante da tua presença, pedindo: incendeia o nosso coração, incendeia as nossas almas com o fogo do teu Espírito. Traz amor, traz paixão, traz fervor, anseio pela tua presença. Eu te peço que dentro dessa ambiência agora, Senhor, por bondade, graça e misericórdia, se apresenta no meio do seu povo como fogo que queima. Se apresenta no meio do seu povo como fogo que queima. Queima pecado, queima culpa, queima doenças, queima demônios, como fogo que queima e fogo que batiza com o Espírito Santo. Oh Senhor, eu te clamo junto aos teus filhos nessa hora. Eu uno a minha fé à fé deles, para declarar diante de ti que nós te amamos e a nossa alma tem sede e tem fome de ti. Apresenta-se no nosso meio como fogo, e venha aquecer-nos nessa noite. Faça desse dia um divisor de águas da nossa história. Aponta a porta da rua como serventia da casa para toda a frieza espiritual. Traz avivamento, traz avivamento, traz avivamento, traz avivamento. Amor, paixão, fervor, pela tua presença, pela tua presença, pela tua presença. Nós somos as tuas casas. Mora em nós, mora em nós. Chama Ele para dentro do seu coração, chama Ele para dentro da sua vida, chama Ele para dentro da sua mente, chama Ele para dentro da sua casa. Chama. Tiramos as coisas quebradas essa noite, renunciamos, abrimos mãos das coisas quebradas e lhe dizemos: Espírito de Deus, mora em nós, mora em nós, mora em nós, mora em nós. Você não é casa da depressão, você não é morada da tristeza profunda, você não é lata de lixo, você não é comportador de traumas, de dores, de rejeição, de abandono. Você é templo e morada do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito. Vem sobre o teu filho, Senhor. Vem sobre a tua casa. Ocupa a tua casa. Ocupa a tua casa. Ocupa a tua casa. Entra nos corações. Governa, domina, comanda, salva, liberta, levanta, restaura, purifica, santifica. Agora. Pisou do santo dos santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver chamar pela glória, a glória de Deus. A santidade dele está tomando essa casa. Seja curado por aquele que é santo, renovado por aquele que é santo, seja batizado por aquele que é santo, seja liberto por aquele que é santo, seja revestido do alto da cabeça até a planta dos pés pelo poder. Recebe fogo, não é fogo estranho, é fogo santo, é fogo santo, é fogo santo, é fogo santo, é fogo santo. Pega, é fogo santo sobre ricos, é fogo santo sobre o estado do Piauí.